Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Juntos pela Saúde, um programa da Associação Portuguesa da AVC, feito com muito carinho para todos vós. No Juntos pela Saúde, da última vez, referimos que 20 a 25% do colesterol provém da alimentação e 70 a 80% é fabricado no fígado. Abordámos as causas de colesterol elevado e mostramos também muitos alimentos que toda a população em geral deve evitar. Mas os que sofrem de colesterol elevado em particular devem rejeitar e banir aqueles alimentos das suas casas. Hoje vamos começar por falar de colesterol bom e de colesterol mau. Já ouviram falar do colesterol bom e do colesterol mau? Pois bem, o colesterol mau, por nós apelidado de colesterol LDL, é aquele que infiltra e inflama as artérias. Digamos que é aquele que ajuda a causar o entupimento das artérias. O colesterol bom, por nós chamado colesterol HDL, é aquele que limpa as artérias, é aquele que tenta evitar aquilo que o colesterol mau, o LDL, está a fazer. Mostrem, por favor, as imagens seguintes. Aqui está o colesterol mau a entupir completamente uma artéria, uma rua da cidade, onde dificilmente passa o trânsito ou as pessoas. Portanto, isto é o que o colesterol mau, ou LDL, faz às nossas ruas, às nossas artérias. Agora a imagem seguinte mostra-nos aquilo que o colesterol HDL, o colesterol bom, está a fazer. É limpar as nossas ruas do lixo ocasionado pelo colesterol LDL. E, portanto, as nossas artérias ficam mais limpas. O colesterol HDL transporta, portanto, o colesterol LDL em excesso nas artérias para o fígado, de modo a que este o possa ir de ser destruído. Assim sendo, é conveniente que tenhamos um bom nível de colesterol bom, o HDL, de modo a evitar os malefícios do colesterol LDL. Mas, infelizmente, uma boa parte dos portugueses, entre 20% a 50%, têm valores demasiado baixos de colesterol HDL, pelo que estão sujeitos a acumular muita gordura nas artérias. O valor desejável de colesterol HDL deverá ser superior a 40 a 50 mg. As mulheres possuem habitualmente valores mais elevados que os homens. Por outras palavras, o nosso corpo precisa de pelo menos 40 a 50 carros de lixo para manter a cidade limpa, ou seja, as nossas ruas, artérias limpas. Perceberam a semelhança? Mas se uma pessoa tiver 70 a 80 carros de lixo, ou seja, 70 a 80 mg, melhor ainda. As pessoas com bons níveis de colesterol HDL, o bom, têm menos lesões de aterosclerose nas suas artérias, isto é, têm artérias menos entupidas, com menos calcário e sofrem menos de infarto de miocárdio e vivem mais anos. As pessoas com níveis baixos de colesterol HDL, menos de 40 mg%, ou seja, menos de 40 carros de lixo, costumam ter artérias mais entupidas. E o que é o colesterol total? Agora é que vão mudar de canal, agora é que vão desistir de me ouvir, porque acham que tudo isto é muito complicado. Está bem, concordo, mas a Associação Portuguesa da AVC o que pretende é ajudar os doentes a tomar boas decisões, junto dos médicos, ao fornecer-vos a informação básica e essencial na área da saúde. Só deste modo é possível defender-vos e apoiar-vos. É importante reter o que atrás foi dito e o que eu vou dizer a seguir. Uma boa parte dos médicos só fala no valor de colesterol total e os rastreios de colesterol efetuados pelas farmácias e pelas diferentes associações de voluntários também só registram níveis de colesterol total. Mas apesar de ser uma boa informação, ela não é a melhor. O colesterol total é a soma do colesterol LDL, o mau, e do colesterol HDL, o bom, e ainda de uma pequena percentagem de colesterol que existe noutra gordura chamada triglicerídeos, que aliás irá motivar um programa em breve. Já pensaram que o colesterol total pode estar elevado à custa de um aumento do colesterol bom, o HDL? Por outro lado, já pensaram que o colesterol total está normal, mas o colesterol mau pode estar elevado e, por conseguinte, estar a ser prejudicial? Em função do valor normal do colesterol total, este doente não é medicado, apesar de poder ter o colesterol LDL demasiado elevado para a sua situação clínica. Portanto, é o colesterol LDL que realmente nos interessa. Em síntese, o colesterol total não é o melhor indicador, nem para os médicos, nem para os doentes. O colesterol que realmente importa é o colesterol LDL, o mau.
Perguntem sempre, pois, ao vosso médico qual é o valor de colesterol LDL. Está bem? E quanto aos valores de colesterol mais desejáveis para todos nós? O valor de colesterol total deve oscilar entre 120 a 190 mg por cento. Estes valores indicativos são da minha responsabilidade. Mais adiante fundamentarei esta afirmação. Nos jovens abaixo de 18 anos, o colesterol total deve situar-se entre 120 a 170 mg por cento. E qual deve ser o valor do colesterol LDL, o mau? Este deve encontrar-se entre 70 e 130 mg por cento, dependendo dos casos. Para toda a população, o ideal era que o colesterol LDL rondasse os 115 mg por cento. O colesterol total acima de 190 mg já é elevado, acima de 240 é muito elevado e acima de 280 a 300 mg é terrivelmente elevado e, por isso, muito perigoso. O colesterol LDL, acima de 130 mg por cento, é elevado. Acima de 160 mg por cento é muito elevado. E acima de 190 é terrivelmente elevado e, por isso, também potencialmente muito perigoso. Falamos dos valores mais altos de colesterol. Mas será que existem valores demasiado baixos do colesterol total ou do colesterol LDL? Têm aparecido notícias de que o colesterol total, ou mesmo o LDL, muito baixos, são perigosos. Pois bem, que fique bem claro. Ninguém sabe exatamente qual deve ser o valor mais baixo do colesterol total ou do colesterol LDL, que seja mais seguro para o ser humano. Muitos médicos acham que valores de colesterol total de 120 a 130 mg são considerados como demasiado baixos, mas muitos outros médicos estão habituados a observar nos seus doentes esses mesmos níveis de colesterol, ambos, anos após anos, sem que isso represente qualquer perigosidade para eles. Se houvesse algum efeito adverso relacionado com valores baixos de colesterol, isso já não teria sido detectado nos vegetarianos e, sobretudo, nos seguidores da dieta vegana, ambos caracterizados por terem valores de colesterol total a rondar quase sempre os 120, 130 mg. Na minha experiência pessoal, também nunca presenciei qualquer efeito negativo do colesterol total a rondar os 120 mg por cento. E olhem que esses valores já foram determinados em largas dezenas de doentes, sem que eu me tivesse apercebido qualquer malefício. Quanto aos valores de colesterol LDL, o que as recomendações internacionais médicas afirmam é que muitas situações clínicas é extremamente benéfico trazer os valores de colesterol LDL para baixo de 70 mg por cento e muitas vezes para baixo de 50 mg por cento. Na medida em que só com esses níveis é que os doentes têm menos infartos de miocárdio, menos AVCs e menos mortes. E porquê? Porque esses valores são os únicos capazes de evitar a progressão da aterosclerose. O mesmo é dizer que são os únicos capazes de evitar o entupimento progressivo das artérias. Níveis de colesterol LDL de 50 a 70 mg ajudam mesmo a desentupir as artérias, uma vez que conseguem diminuir a quantidade de colesterol presente nos ateromas. Uma vez mais, nenhum efeito negativo foi observado, sendo esses valores, portanto, completamente seguros. E por que é que os médicos querem valores tão baixos de colesterol? Esta questão já foi respondida há pouco, mas vale a pena repetir. Em primeiro, porque quanto mais baixo for o colesterol total, menos sofrerá de aterosclerose, ou seja, menos entupimento das artérias terá. Em segundo, porque quanto menor for o valor de colesterol, menos doenças cardiovasculares irá sofrer. Em terceiro, porque quanto menor for o colesterol naqueles que já tiveram infarto de miocárdio ou infarto cerebral, menor será a probabilidade dessas doenças se repetirem nesses doentes. Em quarto, porque quanto menor for o valor de colesterol, menos hipóteses terão de morrer. Para além do mais, e como já foi dito, os valores baixos de colesterol total ou de colesterol LDL não acarretam quaisquer riscos para o doente. Não se esqueçam de que, se for necessário, o nosso fígado fabricará todo o colesterol que necessita, mesmo que estejamos sob o efeito da medicação para tratar o colesterol elevado. Enfim, pode afirmar-se, pois, que quanto mais baixo for o colesterol,
mais vive e melhor vive o doente. E quais são os valores mais desejados para todos aqueles que já tiveram um infarto de miocárdio ou sofrem de angina de peito? Ou ainda naqueles que já tiveram infarto cerebral por se terem entupido uma artéria devido à aterosclerose? Não sabem. Então, prestem atenção. Só nos vai interessar o valor do colesterol LDL, o mau. O colesterol LDL deverá ser menor que 100 mg. Repito, menor que 100 mg. Aconselhamos, portanto, estes doentes a inquirir junto aos seus médicos se esses valores estão conseguidos. Sofre falta de circulação nas pernas? A isquemia crónica dos membros inferiores? Se é esse o seu caso, procure também obter valores de colesterol LDL abaixo de 100 mg por cento. Por haver alguma confusão quanto à má circulação nas pernas, pense ser este o momento certo de esclarecer um pouco melhor o assunto e diferenciar a má circulação das pernas devido ao entupimento arterial das artérias da má circulação das pernas devido às varizes, resultante de doença das veias. A falta de circulação nas pernas, devido ao entupimento das artérias das pernas, origina dores mais vezes na barriga da perna, mas por vezes também na coxa, quando o doente começa a andar. A imagem, por favor. Também, sobre o vosso lado direito, há um doente a queixar-se de dor na perna, na coxa, nos gêmeos, na parte dos gêmeos. Ele começa a andar, sente dor, é obrigado a parar, recupera das dores, recomeça a andar, sente novamente dor na barriga da perna, é obrigado a parar, a dor desaparece e depois já pode recomeçar a andar. Do lado esquerdo da imagem, vemos as artérias a nutrirem, a alimentarem, a irrigarem as pernas. E como bem, há zonas onde existe entupimento em várias zonas dessas artérias. Entupimento por placas da aterosclerose, os tais atromas. Lembra-se de eu ter mostrado aquela imagem do modelo de atroma? Pois bem, e aquela parte que estava quase a entupir a artéria, cheia de gordura. Saúl, ponha novamente a imagem, por favor. Vêm aquelas placas amareladas, quase a entupir as artérias. Pois bem, então o sangue tem muita dificuldade em passar por essa zona. E, portanto, digamos que a perna é mal alimentada, mal irrigada de sangue. E, por essa razão, o doente começa a fazer uma atividade física, o sangue não chega lá nas quantidades necessárias e o doente começa a queixar-se de dor, inicialmente quase sempre na barriga da perna, mas, como eu disse há pouco, também pode ser na coxa. Portanto, esta situação de claudicação, que nós chamamos de claudicação intermitente, é uma situação, digamos, que atinge cerca de 300 mil pessoas em Portugal. A falta de circulação devido às varizes na perna é mais simples de diagnosticar, porque elas ocasionam mais cedo alterações nos membros inferiores. Os doentes com varizes queixam-se usualmente de sensação de peso, cansaço, dor, inchaço na perna e pé, e sempre em agravamento à medida que o dia avança. As imagens seguintes, por favor. Aqui estão algumas alterações numa fase inicial das varizes. Começam com estas aranhas vasculares, com estas veiazinhas azuladas que vocês podem ver nas imagens, desde os pés às pernas, passando pelas coxas. Geralmente são as primeiras manifestações de insuficiência venosa, portanto, de varizes. Depois, as próprias veias começam a dilatar-se. Começam a dilatar-se e a ficarem proeminentes, como vocês podem verificar aqui na imagem, bastante dilatadas, tortuosas, e isso é visível mais vezes nas pernas, mas também pode ser nas coxas. E aqui, numa fase ainda mais avançada da insuficiência venosa, vemos o aparecimento de úlceras. Úlceras que atingem habitualmente a zona do tornozelo.
E, portanto, isto significa que as varizes estão mais avançadas. Imagem seguinte. É o último estadio de evolução, a mais grave de todas, em que a perna fica com aquelas alterações tróficas todas acastanhadas, que vocês estão a ver ali sim, com zonas descamativas e zonas com erosões e feridas. Nós chamamos isto de ermitocre, mas isto não é para fixar, isto não tem interesse nenhum. Basta olhar para essas pernas e veem logo que essas pessoas sofrem de insuficiência venosa, de varizes. Coisa que não acontece quando a má circulação é devida à insuficiência arterial. As varizes devem-se ao quê? Devem-se à falência das válvulas, que existem nas veias, são umas válvulas, e elas entram em falência, e a isquemia crónica dos membros inferiores deve-se ao entupimento gradual das artérias. As imagens seguintes. Vocês estão a ver do lado esquerdo uma veia normal, com aquelas válvulazinhas que estão ali, duas válvulas, a mandarem o sangue no sentido do coração. Esta veia está normal. Do lado direito, aquelas válvulas alargam-se, já deixam passar sangue para baixo. Não empurram o sangue para cima, ao contrário daquela veia do lado esquerdo, que é uma veia normal. E, portanto, o sangue vai-se acumulando cada vez mais nas partes inferiores da pé, dos tornozelos e das pernas. E vai dar origem às queixas que há pouco disse. Neste caso, a má circulação por falta de circulação das pernas, a tal isquemia crónica dos membros inferiores, deve-se ao entupimento gradual das artérias. Do lado esquerdo, tudo à esquerda, uma artéria normal. Logo a seguir já aparece uma pequena oclusão. Vem aquela placazinha amarela, mas o sangue circula na perfeição. Agora, na terceira imagem, é que já vimos que o sangue já circula com muita dificuldade. E aqui os doentes começam a ter queixas, começam a ter a tal dor quando começa a andar. E do lado direito, toda a imagem do lado direito é quando há a oclusão completa, isso vai acabar por dar origem à morte dos tecidos irrigados por essa artéria. As varizes, como disse há pouco, atingem cerca de 2 milhões de portugueses, sobretudo mulheres. E a isquemia crónica dos membros inferiores rondará os 300 mil pessoas, portanto, muito mais infrequente. Estão esclarecidos sobre o que é a má circulação das pernas? 2 tipos, portanto. Espero bem que sim. É por acaso diabético, ou sofre de insuficiência renal crónica grave, ou está em diálise? Sabe como é que está o seu valor de colesterol LDL? Pois bem, não sabe. Mas esse valor deverá situar-se, uma vez mais, abaixo dos 100 mg. É o número-chave, abaixo de 100 mg por cento. E se para além do colesterol elevado for muito obeso, hipertenso, sedentário e ainda fumador, tudo na sua pessoa, tudo na mesma pessoa, qual será o melhor valor de colesterol LDL? Correto. É aquele que tenho vindo a citar, abaixo de 100 mg por cento. Se estes valores de colesterol LDL forem conseguidos, todos vós irão viver mais e melhor. Não tenham quaisquer dúvidas quanto a isso. Como puderam constatar, não falei do valor de colesterol total, uma vez que não tem tanto interesse ou importância quanto o valor do colesterol LDL. E se for diabético e já tiver tido um infarto de miocárdio ou infarto cerebral, devido ao muito entupimento da artéria, ainda muito pior. Então, neste caso, e se tiver ainda a isquemia crónica dos membros inferiores, tudo, teve infarto, teve isquemia, tem essas doenças todas na sua pessoa, qual deverá ser o valor de colesterol LDL? Como já repararam, tratam-se de doentes muito graves, muito mais graves que os anteriores. Eles têm várias doenças. Nestes casos, os valores de colesterol LDL devem ser ainda mais baixos. Devem situar-se abaixo de 70 mg por cento. Uma vez mais, pergunta ao seu médico se esse valor está atingido, pois só desta maneira é possível evitar um novo infarto na sua pessoa. Este mesmo valor deverá também ser o alvo a atingir em todo o diabético que tenha os rins muito estragados, ou nos diabéticos que em simultâneo sofram de hipertensão, tabagismo, sedentarismo, obesidade, portanto, pessoas com muitas doenças.
Existe alguma altura, mudando um pouco de assunto, certa para medir o colesterol? Sim, independentemente da idade, chamo a atenção para isto. Todos os filhos ou primos direitos de homens com passado de infarto cerebral ou infarto de miocárdio abaixo dos 55 anos, se forem mulheres, ou com história de infarto cerebral ou infarto de miocárdio abaixo de 65 anos, neste caso se forem mulheres, no primeiro caso era se fossem homens, peço desculpa, devem medir o colesterol. Portanto, estejam atentos. Pessoas com história de doença de infarto de miocárdio em homens abaixo de 55 anos, em mulheres abaixo de 65 anos, os seus filhos e os seus sobrinhos devem medir o colesterol, porque há perigosidade de terem essas doenças. O colesterol deve ser medido também em qualquer idade se alguns familiares próximos tiverem um valor de colesterol de 240 mg. Portanto, é um valor já elevado. Também em qualquer idade, se for diabético, se for muito obeso, uma pessoa obesa tem que medir o colesterol. Uma pessoa hipertensa tem que medir o colesterol. E qualquer idade, um fumador tem que medir o colesterol. Se tiver disfunção erétil, tem que medir o colesterol. Seja aos 20, 30, 40, 50 ou 60 anos. Os doentes com passados de infarto de miocárdio ou angina do peito, infarto cerebral ou AIT, ou isquemia crónica dos membros inferiores, devem repetir as medições de colesterol de modo a que sejam atingidos os valores atrás mencionados. Se for saudável e se tiver familiares saudáveis, só deve medir o colesterol quando tiver mais de 20 anos para uns, ou vejam bem, ou mais de 40 anos para outros autores. Depois, cada 5 anos, se os valores estiverem sempre normais. Quantas pessoas, ou melhor, quantos adultos sofrem de colesterol em Portugal? Cerca de 50% dos adultos. Repito, cerca de 50% dos adultos portugueses sofrem de colesterol elevado. Por conseguinte, quase 4 milhões, ou arredondar os 4 milhões de habitantes. Um valor impressionante, não acham? Encontram-se quase tantos homens como mulheres a sofrer de colesterol elevado. As pessoas entre os 30 e os 60 anos são as que mais sofrem de colesterol elevado. E atenção, vou empregar pela primeira vez o termo médico que tanto impressionou o Saúl de hipercolesterolemia. As pessoas muito idosas sofrem menos de hipercolesterolemia. Têm menos colesterol elevado, ou seja, colesterol elevado no sangue. É o que isto significa, não mais que isto. É complicado, eu sei. Conhecem o termo hipermercado? É um mercado grande. Então façam a analogia e logo compreendem que hipercolesterolemia é um colesterol grande, ou seja, um grande valor de colesterol no sangue. Este termo médico não é preciso memorizar. Pronto, por hoje é tudo. No próximo programa vamos falar sobre os sintomas, as consequências e o tratamento de colesterol elevado. Até ao próximo programa. Muito bom dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.